Boa tarde, eu me chamo Amanda. Meu trabalho é sobre uma abordagem computacional aos códigos de grupo com o auxílio do GAP. Essa foi a minha dissertação de mestrado, realizada na Universidade Federal de Viçosa, sob a orientação da professora Marinês Guerreiro. Bom, o contexto do meu trabalho é utilizar álgebras e anéis de grupos para o estudo de códigos corretores de erros. Mas como a partir de um certo momento tornou-se quase impossível realizar as contas na mão, optamos por utilizar uma ferramenta computacional como auxílio, que é o GAP. GAP significa Group Algorithm and Programming. É um sistema de álgebra computacional gratuito disponível nesse link. Além disso, nesse link também tem vários manuais disponíveis para auxiliar na utilização do GAP. Esses manuais também explicam toda a teoria matemática que tem por trás das funções que o GAP realiza. Bom, então a ideia principal do meu trabalho é analisar os códigos não abelianos e códigos abelianos para fazer um comparativo entre eles e verificar se há um benefício em estudar códigos não abelianos, já que eles são mais difíceis de lidar do que os códigos abelianos. Então, para começar, vou falar um pouquinho sobre o processo de codificação e decodificação. E ele funciona da seguinte forma: eu tenho uma mensagem e eu quero enviar essa mensagem até um receptor. Para que ela seja enviada, antes disso, ela passa por um codificador e torna-se uma mensagem codificada. Só então ela vai ser enviada pelo canal e antes que ela chegue até o receptor, né, ela vai passar por um decodificador. Porque ela vai chegar como uma mensagem, né, da forma enviada mais algum erro. Então, C mais algum erro. A ideia é que o decodificador seja capaz de detectar esses erros e corrigi-los, para que a mensagem chegue até o receptor da maneira correta como foi enviada no início. Então, seja K um corpo e é a base canônica do espaço vetorial Kn, seja um grupo G de ordem N e uma objeção φ que vai de E para G, a gente consegue construir uma extensão que vai desse espaço vetorial Kn para a álgebra de grupo KG. Aí, os G-códigos à esquerda sobre K são os códigos lineares contidos no espaço vetorial Kn, equivalentes por permutação a algum código que é uma imagem inversa de um ideal de KG. Se um código de grupo C é um A-código para um grupo abeliano A, então C é dito um código de grupo abeliano, sendo que quando um código ele é um G-código, ele é dito um código de grupo. Então, quando esse código de grupo ele é um A-código para um A grupo abeliano, então ele é dito um código de grupo abeliano. Além disso, considerando o código C contido no espaço vetorial Kn, o grupo dos automorfismos permutacionais de C é o conjunto das permutações pertencentes a Sn, tais que essa permutação aplicada no C é igual ao próprio código C. Esse teorema nos dá outra forma de detectar quando um código é um G-código. Seja C um código linear de comprimento N sobre um corpo F e G um grupo finito de ordem N, C é um G-código à esquerda se somente se G é isomorfo a um subgrupo transitivo de Sn contido no grupo dos automorfismos permutacionais de C. E C é um G-código se somente se G é isomorfo a um subgrupo transitivo H de Sn, tal que H unido com o centralizador de H em Sn está contido ou é igual ao grupo dos automorfismos permutacionais de C. Usando esse teorema e a definição de código abeliano, temos o seguinte lema: um código C de comprimento N é um código abeliano se somente se existe um subgrupo abeliano transitivo de Sn contido no grupo dos automorfismos permutacionais de C. Agora vamos analisar os códigos presentes na álgebra de grupo F5S4. F5 corpo finito de ordem 5 e G, né, S4, o grupo simétrico das permutações sobre 1, 2, 3 e 4. Usando o GAP, calculamos todos os idempotentes primitivos centrais. E aí, esses idempotentes primitivos centrais, o E1 e o E3, geram códigos não abelianos e o E0, E2 e o E4 geram códigos abelianos. Então, o E1 e o E3 são justamente os códigos de dimensão 9. Daí, eu utilizei o GAP aqui para calcular a distribuição de pesos e os parâmetros, né, a distância mínima e a dimensão desses códigos, para poder a gente fazer um comparativo entre os códigos não abelianos e os códigos abelianos. Então, primeiro comparando os não abelianos com os códigos abelianos gerados por E0 e por E4, que têm os mesmos parâmetros.
A gente observa que os códigos gerados por E0 e E4, eles têm uma distância mínima 24, que é muito grande, então significa que ele é capaz de detectar e corrigir muitos erros. Porém, a dimensão deles é apenas 1, então é muito baixo, significa que tem pouquíssimas palavras no código, né? Uma pouca variedade de palavras no código. Já os códigos gerados por E1 e o E3, eles têm dimensão 9, significa que tem muito mais palavras no código. Então, não adianta você ser capaz de detectar e corrigir muitos erros, mas ter uma pouca variedade de palavras no código. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, por isso, os códigos gerados por E1 e E3 são melhores do que os códigos gerados por E0 e E4, porque eles têm maior variedade de palavras no código e também são capazes de detectar e corrigir uma boa quantidade de erros. E agora, comparando com o código abeliano gerado por idempotente E2, a gente vê que a distância mínima deles é igual, então significa que eles detectam e corrigem a mesma quantidade de erros, e a dimensão do código gerado por E2, ela é menor do que a dimensão dos códigos gerados por E1 e por E3, então isso significa que os códigos gerados por E1 e por E3, os códigos não abelianos, eles têm parâmetros melhores, né? Ele tem dimensão maior, então mais variedade de palavras no código do que o código gerado por E2. Então a gente conseguiu obter aqui um caso em que os códigos não abelianos têm parâmetros melhores do que os abelianos. Então, um grande problema da teoria de códigos é justamente encontrar códigos com boas propriedades, ou seja, códigos que tenham um comprimento não muito grande, porque códigos com comprimentos muito grandes têm altos custos de transmissão, códigos que tenham distância mínima boa o suficiente para detectar e corrigir erros, e códigos que tenham dimensão boa o suficiente para ter uma grande variedade de palavras no código. Por isso, a gente tem uma cota que é chamada cota de Singleton, que nos dá, né, bons códigos, que são os códigos que satisfazem essa desigualdade, onde a distância mínima é menor ou igual ao comprimento menos a dimensão mais 1. E outra grande questão, né, da teoria de códigos é o processo de decodificação, porque o processo de decodificação, onde eu busco pela palavra mais próxima da palavra enviada, é um processo que tem um alto custo computacional e que às vezes é muito demorado para buscar pela palavra mais próxima. Então, esse processo de decodificação é um processo que a gente vem buscando para algoritmos de decodificação mais eficientes. Lá na dissertação eu apresentei um processo de decodificação, mas ele vale para um caso muito particular também. Ele é eficiente, mas para esse caso em particular. Então, seguimos na busca por algoritmos de decodificação mais eficientes de uma maneira geral. E aqui eu trouxe também outro exemplo, que é na álgebra de grupo F5S3, calculando os idempotentes primitivos centrais, eles geram códigos abelianos. Também temos aqui outros idempotentes que geram códigos não abelianos, eles geram ideais minimais não centrais. Fazendo um comparativo, né, dos parâmetros desses códigos, também comparando com o código que é gerado por um ideal não minimal, que é a soma de dois idempotentes, a gente observa que os códigos não abelianos, que são gerados pelos idempotentes F3 e F4, eles têm parâmetros melhores do que os códigos abelianos. Então, a gente viu que há sim um benefício em se estudar códigos não abelianos, porque muitas vezes a gente pode conseguir obter códigos com parâmetros melhores não abelianos do que os abelianos. Podem-se ter casos, sim, em que não vale a pena, mas acho que vale a pena pelo menos analisar os não abelianos, analisar os parâmetros em relação aos abelianos. E seguimos por essa busca por algoritmos de decodificação mais eficientes. Então, agora as minhas referências. Eu queria dar um destaque especial para a tese da Cristina, que é a principal referência do meu trabalho, de onde eu estudei esses resultados. Obrigada.